Olá, eu sou Débora Gank e eu estou há 219 dias lendo o livro de Eclesiastes, um verso por dia. Estamos no último capítulo do livro, é o 12º capítulo, e hoje nós vamos ler o verso 3. Bom dia, Simone linda. Bom dia, querida. Deixa eu apagar isso aqui. Faz barulho. Tudo bem, querida? Bom ter você aqui mais uma vez, mais um dia juntas, né? Então, hoje o Salomão, ele tá numa linguagem simbólica, né? Continua falando da vitalidade, né? Mas ele vai falar, hoje ele vai usar o corpo como uma imagem simbólica, né? Não é de uma forma direta, mas por imagens, né? É uma forma muito delicada de mostrar a verdade, né? A pergunta dele: o que acontece quando a vida vai perdendo a força? A gente tem que entender que ele escreveu esse livro na velhice, e esse é o último capítulo. Então, ele tá verificando o que acontece quando a vida vai perdendo a força. Então, ele não é que ele vai falar sobre envelhecer. Bom dia, Adri. Você chegou bem? Chegou bem, querida? Te peguei na estrada ontem. Então, ele não vai falar, claro, sobre envelhecer. Não é isso que ele está falando. Ele quer falar sobre aquilo que sustenta a nossa vitalidade, né? O que acontece se não tiver essa sustentação? Se essa sustentação falhar? É isso que ele vai nos indicar o caminho de hoje. Eu quando li o verso, preparei tudo, depois eu falei, não, eu devia ter lido 2 versos hoje, o seguinte também. Mas não, enfim, vai ser separado. Então ele diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então, sistemicamente, vamos ver. Então, ele está falando do nosso corpo como se fosse uma casa. Uma casa que, ao longo do tempo, começa a perder estrutura. Bom dia, Zerinho. Acho que está na hora de você mudar esse nome, não? Porque eu não sei quem você é, mas tenho certeza que você não é Zero. Você é muito mais do que isso. Então, ele está falando de uma casa e que com o tempo tem um desgaste da casa também, né? Tem rachadura na parede, tem as telhas fora do lugar, tem um cano que entope ou vaza, enfim. Então, vamos analisar cada uma dessas figuras simbólicas dele na minha interpretação, claro. Então, os guardas da casa, quem são? Ele fala que os guardas da casa tremem. Então, isso pode ser entendido como quem são os guardas da casa do nosso corpo. Aquilo que protege o nosso corpo. Quem protege o nosso corpo? Os braços, né? As mãos, a capacidade de agir no mundo. Esses são os que nos protegem, ok? São os guardas da casa, os braços e as mãos. Os homens fortes. Quem são os homens fortes que se curvam? O que ele está falando? Homens fortes que se curvam. Ele fala da força. A nossa força que já não se sustenta. Renata, bom dia. Bom dia. Então, ele está falando da nossa força. Os homens fortes teria a nossa força que já não se sustenta na velhice, como ela se sustentava na juventude. Quem é a nossa força? Quem é? São as pernas, é a base, é o suporte da vida, né? Essa é a força. Caminhar, possibilidade de se locomover. Então, a proteção, os braços, as pernas são a nossa força, o nosso movimento, a nossa base, né?
E quem são os moedores que cessam? São os dentes. Que ele fala que são poucos. Não tinha dentista na época, os dentes caíam, né? São poucos. Então, a capacidade de processar, a capacidade de digerir. E os que olham pelas janelas, que se escurecem, são os olhos, né? A forma como a gente vê a vida. Mas isso não é só físico. Eu acho que sistemicamente ele fala de algo bem mais profundo. Quando a pessoa não tomou a vida com força, quando a pessoa não se posicionou, não ocupou o seu lugar dentro dela, ela começa a perder sustentação. Isso aparece no corpo, né? Mas também aparece na forma que a pessoa vive. Porque a pessoa perde a firmeza, ela perde a clareza, ela perde presença e começa o quê? A se curvar diante da vida. Não porque ela tenha escolhido, mas porque ela não tem força interna. A casa, quer dizer, o corpo, continua de pé, mas já não tem a mesma estrutura. E aqui tem um ponto muito importante, que a força da vida não vem só do corpo, né? Eu acho, sistemicamente, a força da vida vem de o quanto eu estou alinhada com a minha origem, o quanto eu estou alinhada com o meu lugar, com o fluxo da vida. Quando eu estou alinhada com o meu lugar, o fluxo da vida, a origem de onde eu vim, quando tudo está em ordem, eu tenho sustentação. Bom dia, Deise. Bom dia, querida. Eu tenho vitalidade, né? Eu tenho presença. Mas quando eu não estou alinhada, a vida vai aos poucos perdendo a força. Não de uma vez, isso ele vem falando. A gente não perde a força de uma vez. A gente perde lentamente, a gente não se dá conta. Salomão descreve. Eu senti assim, que esse verso não é um aviso sobre envelhecer. Ele é um convite para a gente fortalecer a nossa base enquanto ainda há tempo. Obrigada pelos coraçõezinhos, pelos foguinhos, manda mais, obrigada. O Instagram adora. Porque a forma que a gente vive hoje define a força, com que força eu vou sustentar minha vida lá na frente. Então, se eu vivo alinhada, se eu vivo em ordem, se eu vivo no meu lugar, eu vou sustentar minha vida lá na frente também. Porque eu estou alinhada, estou em ordem. Né? Então, na visão filosófica, eu trouxe dois olhares bem bonitos. Um é do Spinoza, holandês, né? 1600 e pouco. Né? E ele traz essa ideia que tudo que existe tem uma força interna que impulsiona a continuar existindo. É a força da vida. E ele chama isso de potência. Tudo tem uma potência. Uma folhinha tem potência, uma flor tem potência, um animal tem potência e nós temos potência, né? E essa potência, ela não é fixa. Ela pode aumentar e ela pode diminuir. Quando a pessoa está alinhada com a vida, com aquilo que é verdadeiro para ela, com o lugar dela, essa potência cresce. Tem mais energia, tem mais presença, tem mais vitalidade. Mas quando a pessoa vive contra ela mesma, quer dizer, como é viver contra ela mesma? É se afastar da sua natureza, é se desconectar daquilo que é essencial. Daí a potência diminui, né? E isso não é de uma vez só, é devagarzinho, aos poucos, como Salomão está descrevendo. A força vai cedendo, a estrutura vai enfraquecendo e a vida vai perdendo intensidade. Esse foi Baruch Spinoza. E outro que eu admiro muito
é o Carl Jung, né? Jung observa algo muito semelhante, mas por um outro olhar. Por isso que eu trouxe, são dois olhares diferentes. Ele observa que aquilo que não é vivido conscientemente não desaparece, né? Se eu passo pela vida sem consciência, aquilo não desaparece, né? Aquilo fica no meu inconsciente e mais cedo ou mais tarde vai encontrar uma forma de se expressar. Por onde? Muitas vezes pelo corpo, né? Então, aquilo que não foi dito, aquilo que não foi vivido, aquilo que não foi integrado, começa a aparecer como um sintoma, um cansaço, uma perda de energia, uma espécie de enfraquecimento da vida. Eu achei que isso tinha uma conversa direta com Salomão, porque a casa começa a falhar, não apenas pelo tempo, mas porque a vida não foi plenamente vivida dentro dessa casa. Bom dia, Irene. Né? Então, quando a gente junta Spinoza e Jung, fica muito claro que a vitalidade não depende só da idade. Depende do que a vitalidade depende. Depende da relação que a gente tem com a vida. Então, uma pessoa vital tem uma boa relação com a vida. Uma pessoa mais fraca não tem uma boa relação. E o que é ter uma boa relação? É saber o seu lugar e sustentar esse lugar. Saber a sua origem e sustentar essa origem. Né? O fluxo da vida vem forte. Né? Então, a vitalidade depende da relação que a pessoa tem com a própria vida. Depende do movimento dessa pessoa, depende do que é verdade para essa pessoa. Então, Salomão está apontando exatamente para isso. Ele está nos dizendo, fortalece a sua vida enquanto há tempo. Ainda dá tempo de você fortalecer sua vida. Vive enquanto você tem energia. Não deixa para depois. Porque aquilo que você vive não se perde. Terça-feira eu dou aula, né, para o grupo da Prosperidade e Abundância Sistêmica, e um dos alunos trouxe uma história muito interessante, que dois amigos na faculdade com, 20 anos, lá nos Estados Unidos, eles foram trabalhar como garçom nas festas de final de ano, de Natal e Ano Novo. E daí eles ganharam, cada um deles ganhou R$2.000 de gorjeta. Um deles falou assim, não, esses R$2.000 eu vou guardar porque vai me ajudar a começar a minha vida, eu vou ter possibilidade de alugar um apartamento quando eu sair da faculdade. Enfim, ele resolveu guardar, investir numa coisa de segurança. E o outro falou, não, eu vou viajar de mochila pela Europa. E gastou os $2.000 viajando de mochila pela Europa. Anos depois eles se encontraram, né? E a lembrança daquele que viajou pela Europa com a mochila, teve uma experiência que o outro que guardou o dinheiro não teve essa experiência. Bom dia, Fernandinha. Não teve essa experiência. E ele pode viajar pela Europa agora, com 60 anos? Pode, claro que pode. Mas não é a mesma experiência de um jovem de 20 anos com a mochila nas costas. Né? Tem um tempo para tudo, é isso que o Salomão está nos falando. Não desperdiça seu tempo, aproveita seu tempo, aproveita sua vitalidade, porque aquilo que você vive não se perde. Né? E aí você tem que sustentar a sua vida com aquilo que você viveu. Né? Visão literária. Tem um livro que eu já falei ele aqui, peraí que isso aqui, você vem? Ele veio dar bom dia. Para quem não conhece, você já conhece, né? Esse é o Uber, ele vem de manhã dar bom dia. Ele vai ficar um pouquinho aqui no meu colo. Então, eu trouxe um livro que a gente já falou, mas que fala muito da força, da determinação, né? É um livro do Hemingway, que é O Velho e o Mar. Eu li também quando eu era adolescente. Não, adolescente não, eu devia ter 20 e poucos anos, né?
Então a história é um velho pescador, né? Um homem que já viveu muito, ele conhece o mar, ele já teve muita força, mas agora ele está percebendo uma mudança no próprio corpo dele, né? Mesmo assim, ele sai para pescar sozinho, né? E muitos dias lá em alto mar, sem conseguir nada, e finalmente ele fisga um peixe enorme. E aí começa uma coisa muito bonita. Não é uma luta comum, é um encontro, né? Entre ele, esse homem que ainda tem força, e aquilo que já não é mais como era antes, né? Ele tem força, mas não é mais a força que ele tinha na juventude, né? O corpo dele dói, as mãos falham, aquela coisa escapa das mãos. A resistência dele já não é mais a mesma, mas ele tem presença. Ele não abre, sabe assim, ele não tira o pé, ele continua ali com muita dignidade. Então, é uma forma profunda, ele sustenta a vida dele, né? E ele não está lutando contra o tempo, ele sabe que ele está velho, né? O livro descreve isso muito bem. Ele reconhece o tempo, mas mesmo assim ele continua, né? E eu achei que isso conecta diretamente com Salomão, porque Salomão tem a frase: os homens fortes se curvam, não como uma derrota, mas é a realidade. A força muda, a estrutura muda, mas a forma como a pessoa se coloca diante disso é uma escolha. Vou esperar. Ai, sinto muito. É só esfriar um pouquinho que pronto. Deixa eu ver. Então, como a gente se coloca diante disso, né? Isso sim é uma escolha. Então, Hemingway nos mostra uma coisa muito importante, que no fim não é a força bruta que vai definir a vida, mas a forma como a pessoa vive quando essa força já não é a mesma. Como eu vivo hoje, que eu não tenho mais a força que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Eu não tenho aquela força, mas eu tenho muito mais presença. Eu tinha, com 20 anos, né? Tudo, um monte de estrelinha na cabeça. Mas hoje eu tenho presença, né? E eu achei que isso traz um equilíbrio muito bonito para o verso do Salomão. Porque o Salomão não está falando para a gente ter medo do tempo, né? O que ele está dizendo? Vive com consciência enquanto você tem força. Porque quando essa força mudar, e ela vai mudar, você vai ter presença. Ele está falando de presença. Você tem dignidade, né? Quer dizer, e a sua casa, que é o seu corpo, vai ter vida. É a presença e a dignidade que vai manter a vitalidade do seu corpo. É isso que eu senti que ele estava falando. Vocês concordam comigo? Como é que vocês estão aí, meninas? E eu falei bom dia para todo mundo que entrou, né? Falei. Tá atrasada não, Renata? Você entrou 5 minutos depois. Muito bom ter todos vocês aqui, é um privilégio, viu? Então vamos ver o filme. Qual é a visão dos filmes? Eu trouxe um filme muito legal, que é O Estagiário. Lembra desse filme? Com Robert De Niro e Anne Hathaway. Muito lindinho. Tá na Netflix, se quem quiser assistir, que não viu ainda. Então, o filme conta a história de um homem mais velho. Ele é viúvo, tem uma posição boa na vida. A gente entende que ele já foi um grande empresário, ou um diretor, ou um CEO de uma grande empresa. Ele já construiu, ele já realizou, ele já cumpriu vários papéis, mas chegou a hora que ele se aposentou, né?
Então, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, quando ele se aposenta, a vida não acabou para ele. Então, quem é que vai empregar um velho de 70 e poucos anos? Então, ele vê um anúncio procurando um estagiário de uma startup, né, de uma empresa nada a ver com ele, e falou, bom, tá precisando de estagiário, eu vou lá, estagiário, eu sirvo café, varro a sala, sei lá, o que precisar fazer eu faço, eu tenho energia para isso, né? Ele tem muita energia e ele é curioso, ele quer ver como é que é essa empresa, né? Ele tem muita vontade de participar da vida, ele quer contribuir, ele quer estar na vida, né? Por isso ele decide ir lá, então ele entra numa startup, empresa dinâmica, né? Acelerada, todo mundo correndo, todo mundo fazendo. Ele é contratado, apesar de tudo, né? Tudo é rápido dentro da empresa, tudo é urgente, tudo era para ontem. As pessoas vivem no limite. Então, no primeiro momento, ele fica meio deslocado com aquela rapidez, né? Porque ele é mais lentinho. Mais devagarzinho, o filme mostra que uma coisa muito bonita começa a acontecer. Porque ele fica observando toda aquela loucura. E ele percebe coisas que ninguém está olhando, porque está todo mundo correndo, ninguém vê. Ele percebe que a mesa do lado tem um colega totalmente desorganizado, a mesa da secretária caótica, e vê que ela é uma pessoa sobrecarregada, né? A chefe, que é a dona da startup, ela carrega tudo sozinha, né? E ele fica na dele, ele não invade, ele não se impõe, ele vai se aproximando com muito respeito, com a presença dele, né? Com muito cuidado. Então, ele organiza a mesa do colega sem fazer muito barulho, ele escuta alguém que precisa falar, ele ouve, né? Ele tem tempo. Ele oferece ajuda para a secretária sem se colocar como superior, porque ela é secretária, ele é só um estagiário. Então, de repente, aquele ambiente calmo, ele vai trazendo calma. Desculpa. De repente, naquele ambiente estressado, tenso, ele vai trazendo calma, né? Ele sustenta aquele silêncio dele, todo mundo reagindo, todo mundo enlouquecido e ele na dele, né? Ele traz uma coisa que não depende só do corpo, ele tem experiência, né? Ele tem experiência de vida e ele não está ali para provar nada para ninguém, ao contrário dos outros, né? Ele não precisa correr, ele não precisa competir, olha só, ele está no lugar dele, estagiário, deixa eu ver o que vão precisar de mim, eu vou ajudar. E assim ele transforma tudo ao redor dele, né? A relação dele com a Anne Hathaway, que é a dona da empresa, passa a ser o ponto central. Ela é jovem, ela é brilhante, mas está sobrecarregada. Ela tenta dar conta de tudo. E ao lado dele, ela começa a respirar de uma forma diferente. Aí o motorista dela, que era absolutamente... Ele atrasa, não sei o quê, blá, 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 e ela fica sem motorista. Daí ela fala... Ele se oferece, eu posso te levar para tal lugar. Eu sei dirigir, eu te levo. E ela gosta do jeito dele dirigir, calmo, tranquilo, e resolve contratá-lo como motorista. E aí, como motorista, ele vai levar a menina dela para a escola, e aí ele vai se introduzindo na casa, nas relações, e a própria Anne começa a ver nele essa força, essa presença que acalma ela por dentro, né? E como ele é motorista, ela vai falando no carro, e ele está dirigindo, e ele está ouvindo todos os problemas dela também, só ouvindo, né? E ela começa então a confiar nele e se organizar internamente graças a ele. Não porque ele está ensinando para ela, mas porque ele está ali sustentando. A força da sustentação. É isso que que eu sinto que o Salomão está ensinando hoje, né? É uma leitura muito bonita do verso
do rei Salomão. Os homens fortes se curvam. Sim, isso é verdade. Mas a força está lá, na sustentação. Quer dizer, a força muda, o corpo muda, o ritmo da gente muda. Mas quando a pessoa tomou a vida, viveu a vida com inteireza, quando a pessoa está alinhada com a própria história, quando a pessoa ocupa o próprio lugar, essa pessoa continua sendo uma força para o mundo. Outra força, mas é uma força. Percebem? É uma sustentação. Não porque ela impensa, né? Mas pela qualidade dessa presença. Eu acho que isso muda completamente a leitura, né? O que Salomão está falando agora, eu estou pensando nisso, não é sobre perder a força, é sobre não perder o nosso centro. Não perder o centro. Porque a força a gente vai perder. A capacidade de carregar coisas que eu tinha, hoje em dia eu não carrego 2 pratos porque eu já acho muito pesado. Imagina, né? Então, é sobre não perder o centro, né? Porque quando a gente mantém o centro, a nossa casa, o nosso corpo continua habitada, né? Mesmo com o tempo, mesmo com as mudanças, mesmo com a vida seguindo, né? A presença é a nossa força da maturidade. E o que o Salomão está dizendo assim, enquanto você tem vitalidade, desenvolve essa qualidade, entra no fluxo da vida, se conecta com a sua origem, assume o seu papel, assume o seu lugar, porque vai chegar um momento onde essa força física vai diminuir, mas você vai ter criado outra força no lugar. Então eu achei esse um ponto muito bonito. Ele não descreve, Salomão, ele não descreve a casa enfraquecendo. Ele descreve o quê? A estrutura cedendo, a força diminuindo. Mas no filme aparece que não é só o corpo que sustenta a casa, né? É a forma como a pessoa habita essa casa. Como eu habito esse corpo. Claro que o estagiário não tem a força da juventude, mas ele é alinhado, ele tem um lugar, ele tem presença. E por isso mesmo com menos força, ele traz estabilidade por onde ele passa. Então, eu acho que é uma leitura importante do verso do rei Salomão. O problema não é a diminuição de força, o problema é que quando a gente, além de perder a força, a gente também perde o centro. A gente perde o nosso lugar, a gente perde a nossa conexão com a origem, portanto, a nossa conexão com a vida, né? Perde presença. E aí a casa começa a falhar. E aí eu achei que esse filme equilibra Salomão, né? Diz assim, a força pode mudar, mas a forma de estar na vida pode sustentar tudo isso, né? Gostaram do filme? Diz pra mim. Tenho perguntas para hoje? Coraçãozinhos, foguinhos, gostaram? Perguntas que eu me fiz hoje, que nós podemos nos fazer. Onde na nossa vida a gente sente que está perdendo força, mas que a gente poderia ganhar mais presença? Onde na nossa vida a gente está perdendo força, mas poderia ganhar mais presença? Outra pergunta que me vem é assim, onde na nossa vida a gente tenta compensar, se esforçando mais, trabalhando mais, quando na realidade a gente precisaria se alinhar melhor? Onde eu estou me esforçando muito, não estou tendo resultado, na realidade o que eu preciso é me alinhar melhor, né?
Então, onde a minha vida precisa de menos força e mais consciência. Renata tá gostando. Que bom, Renata. Fico feliz com a sua presença. Fiz você dormir de madrugada ontem, né? 2 da manhã não é fácil. Bom, ainda bem que a gente tem 4 horas de diferença, você pôde dormir de manhã, mais um pouquinho. Né? Ok, gente, vamos para a nossa meditação final. Vamos nos conectar com a gente, aproveitar esse nosso encontro. Solta o ar. Inspira. Fecha os olhos. Segura e solta devagarzinho pela boca. O tempo que eu recomendo é inspira em 4, segura em 2 e solta em 6 pela boca. Vamos fazer mais uma vez? Inspira profundo e solta bem devagar. Sente o corpo, sente seus pés apoiados no chão, sente o seu lugar, o lugar que você está. E agora imagina a sua vida como se a sua vida fosse uma casa que você habita. Percebe essa casa? Como está a casa da sua vida? Tem partes firmes? Tem partes que precisam de cuidados? Tem partes que você não quer nem olhar? Melhor nem olhar para lá. Muito problema. Respira, respira. Com muita suavidade, começa a caminhar por essa casa, sem pressa, só observando. Sente a casa. E percebe que tem lugares que precisam de alinhamento, que precisam de reconstrução. E essa reconstrução não precisa ser de uma vez. Né? A gente só precisa estar presente. A gente precisa estar habitando a casa, né? Cuidando da casa, sustentando essa casa. Se você puder falar em voz alta, maravilhoso, porque aí você se ouve. Se não, fala no silêncio do seu coração. Diz assim: eu habito a minha vida. Eu habito a minha vida. Eu sustento o meu lugar. Eu sustento o meu lugar. E a mais importante das 3, eu escolho estar presente naquilo que é meu. Eu escolho estar presente naquilo que é meu. Respira. Sente o corpo. Sente a sua presença mais calma, mais firme, mais disponível. E percebe que não é a quantidade de força que sustenta a sua vida. É a qualidade da sua presença. Respira mais uma vez. Vai voltando. E quando fizer sentido, abre os olhos. Muito bem. Se os ensinamentos de hoje fizeram sentido para você, compartilha com seus amigos, com as pessoas queridas. Talvez alguém na sua vida está se sustentando só na força e talvez essa pessoa precise ouvir a mensagem do Rei Salomão de hoje. Né? Traz mais pessoas para a comunidade, né? E eu quero convidar vocês para o dia 29 de abril. Eu vou dar uma aula master, uma aula máxima, apresentando as possibilidades da gente chegar na prosperidade, agora ele vai embora, e na abundância na vida através de um olhar sistêmico. Né? A prosperidade e a abundância estão ali disponíveis. A gente só precisa estar no lugar onde elas estão. Né?
que é o nosso lugar. Né? Então, para quem já está aqui, marca na agenda. Você é minha convidada especial, dia 29 de abril. Eu vou dar essa aula. Eu vou começar a divulgar, mas já estou convidando vocês de primeira mão. E no dia 30, quinta-feira, última quinta-feira do mês, também vamos ter o nosso grupo de constelações mensal. Então, se você sente que está na hora de se reposicionar na vida, talvez esse seja o seu próximo passo. Então, eu espero vocês. Seguimos juntas amanhã com alma e com sentido. Abriu o sol agora, um dia maravilhoso para todos nós. Com muitas bênçãos. Até amanhã.